Um horror a arbitragem do Rafael Claus. Foi péssima a arbitragem do Rafael Claus. E eu não consigo entender por que um árbitro de São Paulo apita um clássico do Rio de Janeiro, quando um time de São Paulo tem ali um interesse no resultado do jogo, que no caso do Palmeiras, agora nem mais, né? Agora o Palmeiras pode até ser alcançado ali pelo Internacional, seja e tal. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou trazer aqui para vocês um trechinho do debate da imprensa paulista, da Jovem Pan Esportes, do programa Canelada FC, debatendo e falando sobre a péssima arbitragem de hoje do Fla-Flu. O Rafael Claus tá de brincadeira, né? Caramba, que arbitragem péssima, horrorosa. Então é o seguinte, pessoal, créditos de vídeo é da Jovem Pan Esportes, link na descrição, canal Jovem Pan Esportes. E vamos divulgar aqui e vamos espalhar o que é este Rafael Claus apitando. É um desastre. E esse cara é o brasileiro que vai apitar a Copa do Mundo. Tá de brincadeira, né, FIFA? Escolhi um cara desse. Tomara que ele erre tudo na Copa do Mundo. Vamos lá então, simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Deixa eu soltar aqui a Jovem Pan Esportes. Agora, você foi muito benevolente em relação à sua definição da arbitragem do Rafael Claus, aí, quando você falou que foi polêmico. Um horror a arbitragem do Rafael Claus. Foi péssima a arbitragem do Rafael Claus. E eu não consigo entender por que um árbitro de São Paulo apita um clássico do Rio de Janeiro, quando um time de São Paulo tem ali um interesse no resultado do jogo, que no caso do Palmeiras, agora nem mais, né? Agora o Palmeiras pode até ser alcançado ali pelo Internacional, seja e tal. Pelo Flamengo não será mais. O Bernardo Ramos falou, né, sobre a atuação do Claus, o árbitro da partida, um dos representantes do Brasil na Copa do Mundo. Isso que é o mais preocupante. Ó, eu achei o lance duvidoso, Bernardo. Só que, se ele marcou o pênalti pro Fluminense, ele tinha que ter marcado o pênalti no Gabigol. Que foi antes. É isso. Ele marcou tinha que ter. Pra eles, tem que ter marcado pra nós. Não, mas mas é verdade. Não é, Nilson. Mas, Nilson, ó, não foi verdade. O cara marca pra ele, não marca pra nós. É uma sacanagem. Foram lances muito parecidos. É um sacana. O pilhado está muito comedido. Mas é um sacana. Mas se ele deu pênalti do Santos, é outra história. Se ele deu do Santos, é outra história. Ele disse que o pênalti foi do Léo Pereira. Não foi pênalti. Ele falou marca pra eles, marca pra nós. Não foi pênalti. Concordo. Não foi pênalti. E se foi, tinha que ser no Gabigol. Então não devia ter marcado pra eles e nem pra nós. É isso. É lógico. É exatamente isso. Então não... É critério. Para de chorar. Não é chorar, Nilson. O Flamengo tá aí. Agora, não é porque o Flamengo não disputa mais o brasileiro que não tem que apontar que um árbitro da CBF que vai pra Copa, sempre deixando claro, a vergonha da CBF, que vai pra Copa, eu até gosto de falar da CBF, eu prefiro vergonha. Vai pra Copa e faz o que ele fez hoje. Campeão Se brasileiro. você for ver o lance, eu sei que você estava narrando o jogo do São Paulo, é de dar vergonha. Mas campeão brasileiro. Mas peraí, campeão brasileiro de 2022 é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Entendeu? Já falei isso aqui já um mês atrás. O Mauro Betting comprou a faixa, rapaz. Eu vi na bolsa de viagem, ele tá viajando. Ele comprou e enfiou dentro da bolsa de viagem, o Mauro Betting. Danado, que eu falei pra ele, compra, porque quando ganhar o título fica mais caro. Ele já comprou a faixa e o Palmeiras é campeão. Primeiro, duas perguntas. Primeiro, você concorda com o Bernardo que não deveria ter sido escalado um árbitro de São Paulo num jogo do Rio, já que o Palmeiras teria um certo interesse no jogo, ou não? Você acha que não interfere? Acho que escalaram um dos melhores árbitros do país, que não é grande coisa ser melhor árbitro do Brasil, porque os árbitros do Brasil são muito ruins, né? Então não é um grande mérito, mas ele é um dos melhores árbitros do país, dentro do que é o nível da arbitragem brasileira. Imagina é um pior, dos melhores. Aí botaram no jogo. Nossa Senhora. Acho que ele vai fazer o trabalho dele, aí se fez bem ou mal é outra coisa, mas não vejo assim um problema de ser de São Paulo ou não. Eu sou a favor até que escala jogo de time de São Paulo com o Rio. Escala do Rio, escala de São Paulo. Então, eu acho que quando tem essa questão, aí você coloca em dúvida a honestidade do árbitro. E se o árbitro não pode apitar porque ele pode favorecer alguém, ele não pode apitar jogo nenhum. Não só num jogo de times do Rio, de São Paulo, de Minas, de qualquer um. Então, se foi escalado um dos melhores, aí se ele foi mal no jogo é outra história, né? Aí é uma outra discussão, mas é um árbitro que vai estar na Copa aí, né? A arbitragem brasileira não tem, acho que não temos nenhum grande árbitro, né? Ele é um dos melhores dentro de um nível de arbitragem que é muito baixo. O que me parece, assim, veja, não é uma crítica aqui
a Dorival, a diretoria, nada disso. Mas o que me parece é que o auge desse time do Flamengo, pelos últimos jogos, a gente já viu. Calma, Bernardo, é decisão agora, é outra característica, tudo diferente. Tudo bem, a gente já viu, vamos projetar as decisões, se é que isso é possível, falta muito tempo ainda, né? Mas o Corinthians, a última impressão que a gente tem, o que vai acontecer no jogo contra o América, aliás, a bola já tá rolando, é outra história. Mas o que a gente viu do Corinthians contra o Fluminense, a melhor atuação do Corinthians na temporada. Porque o Corinthians é pelo assim, menos sob o decisão. Calma, que o Corinthians acabou de perder, calma. O Corinthians cresce muito em jogo decisivo. Tá, pois é. Como o Flamengo E o cresce Corinthians também. está conseguindo agora colocar o seu time titular. E Exato. na temporada ele teve poucos momentos, isso aí. né? Exato. O Yuri Alberto chegou agora, o Balbuena chegou, o Renato Augusto tá saudável. Não, mas deixando de lado isso, o Corinthians em decisão é uma pedreira, amigo. Então temos dois fatores aí Uma que pedreira. contribuem para que o Corinthians tenha jogado contra o Fluminense sua melhor partida, ao menos na gestão Vitor Pereira. Para mim foi a melhor partida do ano. Foi do mesmo, Corinthians, jogou né? muito. Qual foi a melhor partida do Flamengo na temporada? Foi o Várias. jogo contra o Vélez? Talvez. Talvez, é. Foi o jogo Tolima. contra o Atlético Mineiro, no Maracanã? Jogou muito também. Foi o jogo contra o São Paulo, não. Concorda que as últimas atuações do Flamengo, elas não estão, e é muito difícil manter aquele nível, mas não estão nesse nível de jogo contra o Atlético Mineiro, de jogo contra o Atlético Goianiense. Eu entendo o que você diz, diz, só que isso não é parâmetro para decisão. Entendeu? Eu estou entendendo o que você está dizendo. Se Não, você fosse hoje analisar foi. uma sequência de um Hoje campeonato foi. normal... Pro clássico sim, foi. Sim, mas uma sequência de um campeonato normal realmente preocuparia, né? A qualidade não é a mesma. Mas não é parâmetro para as decisões. Decisão é outro jogo. O Flamengo vai jogar uma partida única com o Atlético Paranaense, que é favorito. Flamengo é favorito. E dois jogos de ida e volta com o Corinthians, que pode dar a sorte de jogar a segunda no Maracanã, porque eu acho que é sempre melhor jogar a segunda em casa. Eu também acho. Pode jogar a segunda no Maracanã, pode dar sorte, ou pode dar azar de jogar a segunda aqui na Arena. Porque é duro. Ganhar do Corinthians na Arena aqui não é mole, não. Terça-feira, sorteio. Lembra que eu falei sobre aquela história de o Flamengo, quando sai em vantagem, ele é mais forte? Jogou contra o Corinthians na Arena. Abriu uma vantagem de 2-0. Chegou no Maracanã, administrou o resultado. Isso o Flamengo sabe fazer bem. Contra o São Paulo, mesma coisa. Isso aí. Fez grandes apresentações no Maracanã contra ambos os rivais? Não fez. A questão é, sai em desvantagem e pega um time que se fecha. E aí? O que a gente tem visto é que não tem funcionado. Bernardo, eu só te questiono o seguinte. Eu acho que de todas as últimas mais atuações do Flamengo, só contra o São Paulo, no primeiro jogo da Copa do Brasil, e hoje, contra o Fluminense, que foram mais atuações do time titular. Até o Vélez, o jogo de volta, da Libertadores. Mas também aquele jogo ali, todo mundo já sabe que já ganhou. Aquele jogo é diferente. né? Se você for falar de atuação do time titular ruim, foi o primeiro jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil e o Fla-Flu de hoje. Jogou me mal e entenda meteu mal. 3 no São Paulo. E aí depois os caras metem assim. Mas meteu 3. Mas foi eficiente, sim. Aí vem Mas não é um Bernardo exagero de ter Ramos, diz que o Flamengo está em decadência. Não é mas isso. não tem não é um exagero quando você fala que o Flamengo vem preocupando porque pode não estar mais no seu auge. Não acho exagero. Eu acho, porque são Eu bons acho que o jogos Flamengo ruins é favorito do time nas titular. duas decisões. O Flamengo é favorito nas duas decisões. Tanto quanto o Corinthians, quanto o Atlético Paranaense. Isso é indiscutível. O elenco do Flamengo é Eu muito tenho melhor que o elenco dúvidas do Atlético. em relação ao o elenco Corinthians. do Flamengo é muito melhor que o elenco do Corinthians. Eu tenho dúvidas. Que não dá pra comparar o elenco do Corinthians com o do Flamengo. Não, elenco não dá. Não dá pra comparar. O Flamengo tem um Pega time, o time do não goleiro só da ponta elenco. esquerda. O Flamengo tem um time melhor que o Atlético e um time melhor que o Corinthians. Então você coloca o Flamengo como favorito das duas decisões. Se vai ganhar... É outra história. É outra história. Mas que é favorito e que é outro jogo, acabou agora. Essa decadência, eu estou entendendo o que ele está dizendo, mas essa decadência, ela vai embora porque você é um cara tão experiente, você sabe disso. Jogo decisivo, a história é outra, a motivação é outra, a pegada é outra, a concentração é outra, é tudo diferente. Concentração é importante nesse Muito aspecto. diferente do que o Fla-Flu hoje no Maracanã. Claro, um baita adversário, tradicional, mas é concentração, foco total, meu amigo. Partida decisiva. Aí eu sou mais Flamengo. Eu continuo aqui. O Pilhado falou em pressão sob a qual o Dorival se coloca.
Não. Eu falei que ele ter poupado no Brasileiro... Eu entendi o que você falou. Ele aumenta uma pressão nele pela Copa do Brasil e a Libertadores. Calma, eu entendi perfeitamente. Não, mas só para explicar. Não, lógico, contextualiza. Está contextualizado? Perfeito. Contextualizado. Vamos lá. Quando ele coloca o time titular diante de um adversário que vem emocionalmente abalado, não vou falar destruído, mas abalado pela eliminação no meio de semana na Copa do Brasil. O Maracanã, com tanta gente, ele não se coloca sob pressão também? Por quê? De olhar e falar assim, peraí, o torcedor olha e fala, peraí, são os titulares do Flamengo, o Mengão Malvadão, com 19 jogos de invencibilidade, enfrentando o Fluminense, que tomou um coco de 3 do Corinthians no meio de semana, e vai ter que jogar pra caramba, cara. O torcedor foi hoje ao Maracanã, não só esperando a vitória e um show. E não teve nada disso. O Flamengo perdeu o jogo. Ah, mas não é todo dia que tem, não serve de alerta também para na hora de chegar a decisão? Aí, perfeito. Tá todo mundo falando que eu quero chegar. Todo mundo falando que já ganhamos a Copa do Brasil. Tá todo mundo falando que já ganhou a Copa do Brasil. Não, ele falou, o Nilson César falou que o Flamengo já é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu já comprei faixa. Já mandou comprar faixa hoje. Mas peraí, com essa bola, com esse rendimento contra o Fluminense, é um alerta. Peraí, gente. É favorito se jogar o que o time pode. Se entrar achando que já ganhou, cara, pisa na... Bom, eu acho que você tem razão. Aí tem que ver. Eu acho que bota o pezinho no chão. Ó, levou porrada aqui, não ganhou do Goiás. É muito bom, pode ser muito bom, né, Bruno? Claro. Chegando perto de final de Copa do Brasil de Libertadores, botar o pezinho no chão. O Flamengo não é também imbatível. Perdeu. Depois de 19 jogos, tem perdeu. que ver qual é a mobilização do time, né? Entramos para em o crise. Campeonato Brasileiro. Perdemos um choco. Porque, assim, depende muito. Ele vai ter que usar o time titular algumas vezes. Ele não tem como ele jogar com os titulares só no dia 12, no 19 e no 29, porque também os caras vão ficar muito tempo sem jogar, então ele vai ter que fazer essa dosagem, assim. Eles vão jogar em um certo momento, e depois não vão. Não dá para guardar os caras só para esses 3 jogos, até porque ainda falta bastante tempo. Aí tem que ver como é que tá o elenco. E até no pré-jogo hoje, né? E foi antes do jogo, né? O pré-jogo, obviamente. A gente não dava para saber o resultado. Eu falei de uma coisa que está no livro do Abel Ferreira, que ele viveu uma situação parecida no ano passado. E ele explicou que o Palmeiras, quando ele se classificou para a final da Libertadores, ao empatar com o Atlético Mineiro no Mineirão, ele tinha um mês e pouco até o jogo com o Flamengo, lá em Montevidéu. E o Palmeiras estava numa situação no Brasileiro mais ou menos parecida com essa do Flamengo. Ele ainda tinha alguma possibilidade matemática, mas ele estava distante do Atlético Mineiro, que era o líder. Então era muito improvável que o Palmeiras tirasse uma diferença do Atlético Mineiro. O Palmeiras ia precisar de uma campanha perfeita para brigar com o Atlético, que tinha uma vantagem. E aí o Abel, ele escreve no livro dele que ele sentiu, ele jogou 1 ou 2 jogos ali com o time titular, logo depois da classificação na Libertadores, e ele sentiu que o elenco dele não conseguia mais focar no Brasileiro. E aí ele conversou com os caras e decretou, ó, tá bom, eu senti que a gente não vai conseguir no Brasileiro, que o time não tá focado nisso. Vamos agora, começa a preparação para a final da Libertadores. O Brasileiro, esqueçam, agora é a final da Libertadores, vamos preparar o time. E aí ele fez uma programação. E a partir daí, ele fez uma programação que até foi criticada por alguns quando ele usou um time reserva contra o São Paulo no Allianz Parque, que o São Paulo corria risco de cair, aí cornetaram o Abel, porque... São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou do Palmeiras e ali ajudou o São Paulo a se manter na Série A, e nesse dia o Abel foi cornetado, né, que tinha que botar time titular, rebaixar o São Paulo, mas foi a programação. A partir do momento que ele fez 1, 2 jogos, sentiu, ó, não tá mobilizado pro Brasileiro, não tem jeito, esses caras estão mobilizados para a final. Começamos uma preparação para a final, fez uma programação e seguiu, inclusive, clássico. O problema do clássico, se é clássico, vamos embora, o que está programado é isso. Pode ser mais ou menos o mesmo caminho, um time que não tenha mais. Acho que o Dorival já deixou mobilização. claro isso, que o foco são as finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, e no Campeonato Brasileiro segue jogando o time do brasileiro. Assim, o Flamengo tem um time disputando o Brasileiro e um time disputando as Copas. Ou seja, ele vai colocar pontualmente o time titular para não perder ritmo de jogo, né? Porque demora para chegar aí. Mas também quando começar a decisão da Copa do Brasil, aí não para mais. Aí esse time titular não joga mais junto. Meus queridos. Mas até lá precisa ainda trabalhar esse time. Talvez até contra o Fortaleza, né? Então, aí que eu queria chegar. Não todos, porque os convocados para as seleções aí... Eu abriria a mão de vez agora. Olha só. Eu abriria a mão de vez. Mas aí fica muito tempo sem jogar. Brasileiro. Não, mas aí faz treino, coloca 3 titulares num jogo, 3 titulares no outro. Não precisa mais botar time titular. Tá aí, galera. Separei pra vocês aqui um trechinho do Canelada FC da Jovem Pan Esportes, falando da péssima arbitragem do Rafael Claus e também falando da
continuidade da temporada, né? Flamengo que tem pela frente a disputa da Copa do Brasil com o Corinthians dia 12 e dia 19 de outubro e também a decisão da Libertadores contra o Atlético Paranaense dia 29 de outubro. Cara, é o seguinte, vamos lá. Se esse juiz horroroso não tivesse marcado esse pênalti, que não foi pênalti, o jogo estaria 0-0, certo? E o Flamengo teve várias chances e o melhor jogador deles foi o goleiro. O melhor jogador do Fluminense hoje foi o goleiro. O Flamengo perdeu muitos gols, cara. Foi um dia atípico, a gente não estava iluminado. Hoje a bola, galera, não quis entrar. É isso aí. E eles fizeram o segundo gol num vacilo da nossa zaga, cara. Tava todo mundo perdido naquele momento. Mas, cara, isso pra mim não muda o fato de que o Flamengo continua o mesmo time. Cara, pra mim é nítido. O Flamengo não está com foco nenhum no Campeonato Brasileiro. Nos jogos de Copas, o time é totalmente mobilizado, o time é totalmente aplicado, tem uma energia, um gás, uma vontade e o calibre, né? As finalizações, os acertos são maiores. Então, esquece, galera, Campeonato Brasileiro, pra nós, já era esse ano, hein? Palmeiras venceu por 1-0 o Santos, Corinthians perdeu. O Corinthians venceu o Fluminense por 3-0, só que perdeu agora pro América Mineiro. Tá vendo, galera? Isso é futebol. Cara, tem dia que as coisas não acontecem. E tomara a Deus, cara, que nas finais de Copa a gente esteja naqueles dias iluminados, né? Porque senão, meu amigo, o futebol prega muita peça. Se você não faz, você toma. Deus o livre, hein? Vamos lá, mas eu acredito nas Copas. É isso aí. Saudações rubro-negras. Valeu, galera. Fui.